À medida que o ano de 2025 se aproxima, um crescente interesse em torno das profecias de Nostradamus tem levado muitas pessoas a reexaminar suas previsões enigmáticas, especialmente no contexto do futuro dos Estados Unidos. Conhecido por suas predições cifradas e muitas vezes sombrias, Nostradamus é uma figura que tem capturado a imaginação de gerações, e suas palavras têm sido interpretadas de maneiras diversas, adaptando-se a diferentes épocas e eventos históricos. Agora, em um momento de grandes incertezas políticas, sociais e tecnológicas, essas previsões estão sendo revisitadas com uma intensidade renovada. Para muitos, a ideia de que Nostradamus poderia ter previsto eventos catastróficos que abalariam as estruturas dos Estados Unidos é ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. Entre as várias interpretações das suas quadras, algumas sugerem que o país pode enfrentar um período de profunda instabilidade, marcado por um colapso na liderança presidencial e uma erosão das instituições que, por muito tempo, foram vistas como pilares inabaláveis da nação. Há quem interprete as profecias de Nostradamus como um aviso de que a presidência americana, tão central na política global, poderá ser desafiada por forças internas e externas que conduzirão a um estado de anarquia. A ideia de um líder poderoso, que poderia sucumbir a traições e intrigas, é uma imagem que ressoa fortemente em uma era onde a desconfiança e a polarização estão em alta. Esse cenário de caos é ainda exacerbado pela previsão de uma tempestade, uma metáfora que pode representar tanto desastres naturais quanto crises sociais e políticas que mergulhariam o país em uma era de incerteza e medo. No entanto, entre as previsões mais sombrias, há também menções a uma figura carismática que poderia emergir em meio à confusão, alguém capaz de unir uma nação fragmentada e restaurar uma sensação de esperança. Essa figura, para muitos, simboliza a eterna capacidade de renovação e resiliência dos Estados Unidos, um país que, apesar de todas as adversidades, sempre encontrou uma maneira de se reinventar. Por outro lado, as profecias de Nostradamus também alertam para o papel da tecnologia na destruição da ordem estabelecida. Em um mundo onde a manipulação digital se tornou uma realidade poderosa, suas palavras parecem antecipar um cenário em que a desinformação e a sabotagem cibernética poderiam minar as bases da governança e da confiança pública, tanto dentro do país quanto globalmente. À medida que o ano de 2025 se aproxima, a reinterpretação das profecias de Nostradamus serve como um reflexo das ansiedades contemporâneas. Enquanto alguns as veem como meras especulações, outros acreditam que elas contêm verdades profundas sobre o destino de uma nação que está à beira de transformações significativas. Independentemente da veracidade dessas previsões, o fato de que continuam a ser discutidas com fervor demonstra o poder duradouro das palavras de Nostradamus e o fascínio que ele exerce sobre o imaginário coletivo, especialmente em tempos de incerteza. As profecias de Nostradamus, sempre cercadas de mistério e debate, sugerem que os Estados Unidos podem estar à beira de uma grande transformação à medida que nos aproximamos de 2025. De acordo com essas interpretações, o país, conhecido por sua estabilidade e poder global, pode enfrentar um período de anarquia e colapso presidencial. A ideia de que as instituições que antes eram vistas como pilares sólidos da sociedade americana possam começar a se desintegrar ressoa profundamente com aqueles que temem pelo futuro do país. Nostradamus, em seus escritos enigmáticos, parece prever que esse período de tumulto poderia abrir espaço para o surgimento de novas potências mundiais, alterando drasticamente o equilíbrio global de poder. O conceito de anarquia, no contexto das profecias, vai além do simples caos, sugere uma perda de ordem institucional e de liderança que pode levar a uma crise profunda de governança. A previsão de um colapso presidencial implica não apenas na queda de um líder específico, mas no enfraquecimento da própria estrutura que sustenta a presidência, algo que poderia desencadear uma crise constitucional sem precedentes. À medida que as instituições se desintegram, a coesão social e a confiança pública podem se deteriorar, criando um vácuo de poder que poderia ser explorado tanto por forças internas quanto externas. As novas potências mundiais que surgem desse cenário caótico nos Estados Unidos, segundo as profecias, seriam diferentes das potências tradicionais, talvez emergindo de regiões que atualmente são subestimadas no cenário global. A ideia de que o poder global poderia mudar de mãos nesse contexto apocalíptico sugere uma redistribuição das forças geopolíticas, com países ou alianças que antes eram considerados secundários assumindo papéis de liderança. Esse cenário, por mais especulativo que seja, reflete as ansiedades contemporâneas sobre a fragilidade da ordem mundial e o papel central que os Estados Unidos desempenham nela. As profecias de Nostradamus, com sua linguagem ambígua e simbólica, deixam muito espaço para interpretação, mas a ideia de que os Estados Unidos poderiam enfrentar um futuro de instabilidade e mudança profunda continua a fascinar e assustar tanto os estudiosos quanto o público em geral. Com o passar do tempo e as tensões globais internas aumentando, essas previsões ganham um novo significado, levando muitos a ponderar sobre o que realmente pode estar reservado para a nação e o mundo. Nostradamus, em suas profecias enigmáticas, menciona um grande líder que enfrentará traição e desonestidade, eventos que prefiguram um período de intensa turbulência. Esse líder,
cuja identidade permanece um mistério, será confrontado por forças internas que ameaçam não apenas sua posição, mas também a integridade do governo que ele representa. A traição, nesse contexto, não é apenas pessoal, mas institucional, indicando que aqueles ao redor do líder, talvez até em posições de poder, conspiram contra ele, minando sua autoridade e, por extensão, a estabilidade do país. Essa traição é seguida por uma tempestade, uma metáfora poderosa que Nostradamus usa para descrever o caos iminente. A tempestade pode ser interpretada como uma série de eventos catastróficos, tanto naturais quanto provocados pelo homem, que devastarão a nação. Nesse cenário, o caos se torna uma força incontrolável, espalhando destruição e medo, enquanto as estruturas sociais e políticas começam a desmoronar. A devastação é total, abalando os alicerces da sociedade e levando o país a uma crise sem precedentes. Com a presidência americana à beira do colapso, a visão de Nostradamus sugere um momento em que o poder executivo, tradicionalmente visto como centro de comando e estabilidade, perde sua capacidade de governar. O colapso não é apenas a queda de um indivíduo, mas a falência de um sistema inteiro, onde as normas e tradições que sustentam a presidência não são mais suficientes para conter a desordem. A imagem de um governo paralisado, incapaz de responder efetivamente às crises, reflete um futuro sombrio onde a liderança se fragmenta e a confiança pública desaparece. Nostradamus pinta um quadro de um futuro onde o caos e a traição corroem as bases do poder, deixando a presidência americana vulnerável e à beira de um colapso total. Essa visão, carregada de simbolismo e ambiguidade, continua a intrigar e assustar, oferecendo uma reflexão sombria sobre a fragilidade das instituições e a volatilidade do poder em tempos de crise. A previsão do surgimento de um líder carismático que poderia unificar uma nação dividida e trazer esperança ressoa como uma luz no fim do túnel em meio ao cenário sombrio que se desenha. Este líder, cuja identidade é envolta em mistério, é visto por muitos como a figura capaz de restaurar a ordem e a estabilidade em um país dilacerado por conflitos internos e incertezas. Sua carisma e capacidade de inspirar as massas sugerem um potencial para superar as divisões profundas que fragmentam a sociedade, reunindo as pessoas em torno de uma visão comum e renovada de prosperidade e paz. Entretanto, esse potencial de liderança também carrega consigo uma sombra. A possibilidade de caos e anarquia persistirem, mesmo diante de um líder tão promissor, não pode ser ignorada. O temor de que as forças da desordem sejam fortes demais, resistindo a qualquer tentativa de pacificação, permanece. Em um cenário onde a violência e a desconfiança já se enraizaram profundamente, o caminho para a unificação é incerto e repleto de obstáculos. Mesmo que um líder carismático surja, ele pode encontrar resistência intransponível, com facções em conflito que não se dobram à sua autoridade ou visão. A dualidade dessa previsão, a esperança representada por um líder forte contra o medo de que o caos possa prevalecer, reflete a complexidade do momento histórico previsto. Por um lado, há a promessa de redenção e cura, a possibilidade de um novo começo liderado por alguém capaz de enxergar além das divisões e de inspirar confiança. Por outro, o risco de que a anarquia já tenha tomado conta de maneira irreversível, deixando a nação à mercê de forças destrutivas que nenhum líder, por mais carismático que seja, pode controlar. Assim, essa previsão não oferece uma solução clara, mas sim um cenário de possibilidades em aberto. O surgimento de um líder carismático pode ser o catalisador de uma nova era de unidade e esperança, mas o futuro ainda é incerto, com o espectro do caos pairando como uma ameaça constante. O destino da nação, portanto, pode depender não apenas da habilidade desse líder de galvanizar apoio, mas também da capacidade da sociedade de superar seus próprios demônios internos antes que seja tarde demais. A tecnologia, cada vez mais central em nossas vidas, é mencionada nas profecias como um fator determinante na queda da presidência americana, desempenhando um papel crucial na desestabilização das estruturas de poder. Ao invés de servir apenas como uma ferramenta para o progresso e a comunicação, a manipulação digital emerge como uma força capaz de minar as bases do governo, exacerbando o caos tanto em âmbito nacional quanto global. A evolução rápida da tecnologia digital, que deveria ser um alicerce para o fortalecimento das instituições, torna-se uma arma de destruição das mesmas. A desinformação disseminada por redes sociais, o uso de inteligência artificial para influenciar eleições e a sabotagem cibernética dos sistemas críticos do governo ilustram como a tecnologia pode ser usada para subverter a confiança pública nas instituições. A presidência americana, uma vez considerada um pilar de estabilidade, encontra-se vulnerável às novas formas de ataque digital, com hackers e grupos maliciosos explorando falhas para criar confusão e desordem. Essa manipulação digital não apenas corrompe a confiança da população em seus líderes, mas também fragmenta a sociedade ao intensificar divisões e polarizações já existentes. O colapso da comunicação honesta e da verdade objetiva cria um ambiente em que teorias da conspiração prosperam, alimentando o caos e enfraquecendo ainda mais o governo.
À medida que as instituições democráticas vacilam sob o peso dessas novas ameaças, a presidência americana se torna cada vez mais instável, enfrentando uma crise de legitimidade sem precedentes. Além das fronteiras dos Estados Unidos, o impacto dessa manipulação digital é sentido globalmente, à medida que a confiança entre nações se deteriora e alianças são enfraquecidas. O caos que se espalha internamente acaba por se refletir nas relações internacionais, onde a incerteza e a desconfiança reinam. A interdependência global, que deveria unir as nações, acaba por tornar o mundo ainda mais suscetível a um colapso sistêmico, desencadeado pela mesma tecnologia que uma vez prometeu conectá-lo. Portanto, a tecnologia, vista como motor do progresso, paradoxalmente se torna um catalisador para a desintegração da presidência americana. Ela alimenta o caos em uma escala sem precedentes, tanto no contexto interno quanto global, deixando a nação à beira de uma crise sem soluções fáceis ou claras. O que deveria ser uma era de avanço e inovação se transforma em um cenário de incerteza e instabilidade, onde a própria essência do governo e da sociedade está em risco.